Fala, nação celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão. Pessoal, Arroio que revela segredos para a sequência de golaços pelo Cruzeiro em jogos de peso. E as opções de Arthur Jorge para escalar o Cruzeiro contra o Vasco pelo Brasileirão. E o jogador do Cruzeiro que encerra a espera e estreia como profissional por clube inglês. Meu povo, então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, aquele pedido importante, se ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Pessoal, o Kenny Arroio, que é o cara do momento no cabuloso. O equatoriano vive grande fase e emplacou nos últimos 4 jogos 3 golaços em momentos importantíssimos para o Cruzeiro. O primeiro foi na ida das oitavas da Libertadores contra o Flamengo no Mineirão. Depois, contra o mesmo adversário no mesmo estádio, ele repetiu a dose pela Série A do Brasileiro. E na última terça-feira, a vítima foi o time de Vespasiano, com um chutaço de fora da área que venceu o Everson e abriu o placar no empate pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. E em entrevista aí, após a partida, o equatoriano falou sobre o momento e foi questionado sobre o segredo dessa boa fase. Sereno, ele dividiu os méritos com Arthur Jorge, os companheiros, e destacou sua fé em Deus. Olha o que disse aí Arroio, abre aspas, eu creio que o segredo é Deus, o trabalho do Arthur Jorge, o trabalho dos meus companheiros. Todos os dias nós treinamos 100% para que venha essas coisas. A assistência veio do Pereira, um jogador que é craque, nosso 10, um jogador com demasiada qualidade, uma assistência muito linda. Creio que o mérito é de todos pelo trabalho no dia a dia. Fecha aspas, palavras do Arroio aí, revelando aí a boa fase no Cruzeiro, né? 3 últimos golaços e também agradecimento ao Mr. Arthur Jorge, que tem dado muita oportunidade a Arroio, né? Insistindo no futebol do cara, e todo o elenco, e é claro também o Matheus Pereira pelo passe. E pessoal, o Kenny Arroio que chegou ao Cruzeiro em setembro do ano passado, após uma operação complexa junto ao Besiktas da Turquia. O clube, né, o Cruzeiro se comprometeu a pagar 50 milhões de reais aos turcos, entre valores fixos e bonificações, né? Ao todo, né, desde a chegada ao Cruzeiro, são 54 jogos, 11 gols, 4 assistências e 1 título, né? No caso, o Campeonato Mineiro de 2026. Então, Arroio tem grande margem para a evolução do Cruzeiro, vem demonstrando isso no comando de Arthur Jorge e esperamos que ele brilhe também no jogo contra o Atlético Mineiro de volta lá na Arena MRV ou Toca 4 para sairmos com a vitória e, claro, classificação de do braço, uma aí às semifinais da Copa do Brasil. Pessoal, em virada de chave agora vamos falar de Brasileiro. Em busca da 5ª vitória seguida no Brasileiro, o Cruzeiro entrará em campo contra o Vasco em São Januário pela 25ª rodada. Apesar do bom momento, o Cruzeiro terá que superar o peso de desfalques importantes para se manter no G5. Fora de casa, o técnico português Arthur Jorge terá desfalques importantes, sobretudo no nosso sistema defensivo. O zagueiro Fabrício Bruno recebeu o 3º amarelo na vitória contra o Flamengo pela 24ª rodada e cumpre suspensão. Outro que deve desfalcar a zaga é Jonathan Jesus. Ele sofreu uma luxação em um dos ombros no empate contra as Frangas pelas quartas da Copa do Brasil e tende a ser preservado. Para o setor, Mister tem 2 opções, João Marcelo e Vidalba. O Vidalba, no entanto, foi utilizado como lateral esquerdo nos últimos 9 atuações e está cotado para ser novamente titular no Clássico. Vale destacar que o treinador tem feito um rodízio com Willy Fagner na direita e entre Rojas e Vidalba na esquerda. O Cruzeiro atuou com o time misto nas últimas 3 rodadas e mesmo assim conquistou os 9 pontos possíveis no Brasileirão. Caso aí opte por preservar Vidalba antes do Clássico, uma possibilidade para Arthur Jorge é testar algum zagueiro do Sub-20. No caso, o garoto Kelvin Coutinho é o mais cotado, né? Treinou com o grupo durante a pausa para a Copa do Mundo, mas ainda não disputou nenhuma partida com o time principal. Se o Arthur Jorge optar pela experiência, o Cruzeiro deve ter João Marcelo e Vidalba na zaga. Rojas na lateral esquerdo, né?
E Cauã Moraes, que é ofício lateral direito, né? Para poder jogar, né? Preservando aí, no caso, ele pode ir de Vidalba e João Marcelo na zaga, na esquerda e com Rojas, ou até mesmo com Cauã Moraes improvisado, e na direita e com William para preservar Fagner. Então vamos aguardar aí qual vai ser o esquema do Mister. Eu iria com o garoto Kevin e o João Marcelo na zaga, né, preservando o Vidalba para o clássico de terça. Nas laterais, eu iria com Cauã Moraes e o William. Cauã Moraes preservado aí, né? Cauã Moraes preservando Rojas na esquerda e o William de ofício na lateral direita, preservando, no caso, Fagner. Por quê, pessoal? Porque Vidalba pode entrar de titular contra as Francas na terça e teria ali o Rojas de reserva imediato. Ou até mesmo ele poderia ir contra o Vasco com o Rojas na esquerda, né? E o William na direita. Vamos aguardar o que o Mister vai propor para esse jogo, né? Vasco também vai com time misto, vai jogar na quarta-feira contra o Vitória, jogo decisivo, né? O Vasco que ganhou o primeiro jogo em São Januário e vai o jogo de volta agora com a leve vantagem aí da vitória. Então, ó, situação na Copa do Brasil, o Vasco ainda está melhor que a nossa. Vamos jogar na casa dos caras, né? Na Arena MRV ou Toca 4. Então, temos que ir com tudo, preservar a galera aí, para ir com tudo para esse jogo e garantir a classificação. Pessoal, então, vamos ver aí, né, como o Cruzeiro vai se comportar. Também temos o caso de Romero, né, poderíamos preservar aí com o Zé Lucas. No ataque, podemos ir com o Neide Villarreal, podemos entrar aí, né, com a garotada aí, Felipe Moraes jogando ali na esquerda ou na direita. Enfim, vamos aguardar o que o Mister vai planejar para esse jogo contra o Vasco. E pessoal, falando aí, né, em joias, em base, em garotos, cria da categoria de base do Cruzeiro, Bruno Alves, viveu um dia especial na última terça-feira. O jovem finalmente fez sua estreia como jogador profissional. O debut foi pelo Norwich City, da Inglaterra, clube que defende desde junho deste ano. O zagueiro de 21 anos foi titular na vitória por 2-1 sobre o Cardiff City, em jogo da terceira rodada da Championships, a segunda divisão do futebol inglês. Bruno Alves permaneceu em campo por 70 minutos e teve boa contribuição defensiva. Nas redes sociais, ele celebrou a oportunidade e disse que a data será eterna. Pessoal, Bruno Alves, que foi emprestado pelo Cruzeiro ao Norwich, assinou contrato até metade do ano que vem. Na transferência, o Cruzeiro recebeu uma compensação financeira por ceder o atleta, além de uma opção de compra fixada para aí, né, caso o jogador deslanche aí para que ele fique em definitivo no Norwich. Os valores foram mantidos aí sob sigilo. Ele que é cria da base do Cruzeiro, Bruno Alves teve muito destaque no sub-20, mas não conseguiu se destacar no profissional. Não recebeu minutagem nem com Tite e nem com Arthur Jorge. O zagueiro não conseguiu aí superar a forte concorrência de Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, João Marcelo e Vidalba. Além dele, quem também estava de saída, né, quem saiu do Cruzeiro, foi Janderson, sexta opção para a zaga, e vai defender aí o Moreirense de Portugal. Pessoal, bastidores também do nossos cria, tendo seu valor ou no Cruzeiro ou em outro clube, mostrando aí a gestão do Cruzeiro, né, que às vezes pequem muito e não dá oportunidade para a garotada. E agora vamos precisar dos reforços para esse jogo contra o Vasco, visto que Fabrício Bruno vai cumprir suspensão, terceiro cartão amarelo, Jonas Jesus machucou o ombro diante das frangas, então vamos ver aí como fica o time para enfrentar o Vasco lá em São Januário. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, se ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!